Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos estudando o livro primeiro da Bíblia, o Gênesis, e agora no capítulo 16, que vai falar do nascimento de Ismael. Então aqui tem um estudo bem interessante para fazermos nesse áudio. Vamos lá. Então conta assim, a mulher de Abraão, Sarai, que chega para nós como Sara, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. E Sarai disse a Abrão, vê, eu te peço. E Yahvé não permitiu que eu desse à luz. Sarai era estéril, né? Então toma, pois, a minha serva, talvez por ela eu venha a ter filhos. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Assim, depois de 10 anos que Abraão residia na terra de Canaã, sem mulher, Sarai tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a como mulher a seu marido. Vamos continuar. Abraão, este possuiu Agar, que ficou grávida. Quando ela se viu grávida, começou a olhar sua senhora com desprezo. Então Sarai disse a Abrão, tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre os teus braços, e desde que ela se viu grávida, começou a olhar-me com desprezo. Que Yahvé julgue entre mim e ti. Abraão disse a Sarai, pois bem, tua serva está em tuas mãos. Faze-lhe como melhor te parecer. Sarai a maltratou de tal modo que ela fugiu da sua presença. Então vamos analisar aqui. Veja bem, a Sarai era estéril, certo? E ela, na sua esterilidade, viu que Abraão estava com problemas, porque Abraão tinha que deixar, naquela época, uma descendência, como nós já havíamos conversado, uma descendência física, de um espírito encarnado aqui. E aí o que aconteceu? Abraão, então, não tomou providência. O que eu posso fazer? Minha mulher, então ele foi fiel a ela. Isso aqui é importante, meus amigos e amigas. Olha só, quando eu me coloco a caminho de Deus, eu sou fiel. Eu sou fiel em todas as minhas ações. Então eu não vou trair ninguém. E no caso de Abraão, traí a mulher dele, porque ele queria ter um filho. Então a mulher dele propõe, olha, eu tenho aqui uma serva, ela chama Agar, ela é do Egito. Então você pega essa serva e a toma para que ela te dê um filho. Então Abraão ficou com essa serva, Agar, e teve um filho. Ela engravidou. Quando ela engravida, ela começa a fazer-se de muito superior a Sarai. Como diz assim, eu consigo e você não consegue, tá vendo? Então, Sarai fica muito aborrecida com aquilo e fala para Abraão, então você faz o seguinte, entre eu e ela, que Deus decida. E Abraão, de novo, mostra a fidelidade dele. Olha, o que ele mais queria era ter um filho. A moça, essa tal serva, Agar, deu para ele o filho. E Sarai era estéril. Então Abraão podia falar assim, eu vou ficar então com ela que pode me dar descendências. E aí ele fala, não, ela está nas tuas mãos. Você faz o que você quiser com ela. Ou seja, eu sou fiel a você. Yahvé me colocou do seu lado e você do meu lado. Então a minha fidelidade é a você. Olha, isso é lindo demais, minha gente. Muito bonito. Quantas vezes hoje nós vemos pessoas sendo infiéis? Não só nos compromissos matrimoniais, nos compromissos, hoje até de namoro, né? Porque hoje o namoro ele é muito, muito livre, muito aberto. Hoje já se consta no namoro as relações sexuais. Mas quantas vezes as pessoas traem-se? Quantas vezes?
A pessoa tem um compromisso formal, porque se você namora e tem relações sexuais, então você já tem um compromisso com aquela pessoa que você está namorando. Você não está brincando com aquela pessoa. Os jovens falam muito isso, vou ficar. Porque esse ficar não tem compromisso, segundo eles, mas também tem. Aí quando você assume um compromisso, que você já tem esse contato íntimo com a pessoa que você namora, é um compromisso. Então você tem que ser fiel ao compromisso. E foi o que aconteceu com Abraão. Ele, pela contingência lá das situações, ele teve esse caso com Agar para dar uma descendência para a raça hebraica. Mas na hora mesmo que a Sarai fala para ela assim, agora você decide entre eu e ela, porque ela estava assim, humilhando Sarai, então ele decide pela mulher dele, mesmo deixando o abandono no filho que ele tanto queria. Então essa é uma lição muito interessante, sabe? Essa lição de Abraão com Sarai. Sarai não aguentou a humilhação. Agar humilhou, certo? Mas Abraão se manteve firme. Aqui nós podemos entrar também em outras reflexões sobre o masculino e o feminino, que são linhas que nós temos interiormente. Nós temos a linha do masculino e a linha do feminino. E muitas vezes elas entram em conflitos, sabe? Muitas vezes a linha do feminino quer ultrapassar, sobrepor a linha do masculino. Outras vezes o masculino quer sobrepor demais a linha do feminino. E por aí vai essas confusões que nós fazemos. Às vezes eu sou machista demais, às vezes eu sou feminista demais, sabe? São esses momentos de justaposição dos valores. Então, o masculino tem o seu grande valor, o feminino tem o seu grande valor, mas que eles façam a coisa em harmonia, em conjunto. E esse estudo também leva a isso. Eu não vou entrar muito particularmente nesse estudo, porque nós estamos fazendo esse estudo no Triunfo Pessoal, do Joana de Ângeles. Mas aqui você observa que se você chega... Então, a lição mais profunda que fica aqui para nós, que a gente pode analisar por hoje, é isto. Se você entrou no campo da fidelidade com Deus, ou seja, Abraão entrou no nível de consciência elevado, está na fidelidade com Deus. Se você está em fidelidade com Deus, aí você tem que ser fiel em tudo que vier para baixo também. Tudo, você tem que ser fiel em tudo. Se você está numa situação e não quer mais ficar naquela situação, você tem que analisar quais são os prejuízos que você vai causar com a sua saída. Você tem que analisar os prejuízos que você vai ter com a sua saída para ver se vale a pena. Você fazer uma coisa impensada. Então hoje nós vemos muitos casais aí se separando e depois ficam jogados ao léu. É isso que acontece. Buscando aventuras em cima de aventuras para compensar uma coisa que era dele, ele jogou fora. Então vamos continuar aqui, olha. O anjo de Yahvé a encontrou Agar, né? A encontrou perto de certa fonte no deserto. A fonte que está a caminho de Sur, que era uma região lá da Palestina. E ele disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vai? Ela respondeu, fujo da presença de minha senhora Sarai. O anjo de Yahvé lhe disse, volta para a tua senhora e se-lhe submissa. O anjo de Yahvé lhe disse, eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal modo que não se poderá contá-la. Está vendo? Deu problema lá dos eixos femininos. E aí, o que o Espírito Superior fala? Ele fala assim, olha, veja bem, volta, aprenda a ser humilde. Você não tem que ficar subjugando a outra, humilhando a outra, porque ela não pode dar filhos. Aprenda a ser humilde. Se você tem esse valor, seja humilde nesse valor. É o que nós não somos, né, prezados amigos e amigas? Quantas vezes nós temos um valor e a gente olha para o outro com desdém, né? Você não tem, eu tenho. Então, o que aconteceu? O Yahvé disse assim, olha, volta para lá, porque a tua descendência também será grande. Sabe qual que é a descendência de Agar? Posso dizer para vocês? Além dos islâmicos, né, que seguiram Ismael, é o nosso Brasil, minha gente. Ismael, que é o diretor do Brasil aqui, diretor espiritual, é o mesmo Ismael, lá, filho de Agar.
Olha a descendência de Ismael. Então veja você, Agar tinha também nas mãos uma grande descendência e ela estava brigando, tirando brincando, tirando sarro da outra que não tinha. Olha que sério que é isso. Esse confronto de valores. Quando eu dirigia teatro antigamente, às vezes um ator brigava com o outro e falava assim, gente, valores brigando entre si. Você é um valor, ele é outro valor, por que vocês estão brigando? Vocês são artistas, vão brigar? Faça isso não, juntem vocês. Foi o caso, Sarai tinha valor, Agar tinha valor. As descendências delas eram de grande valor e estavam digladiando, uma humilhando a outra. Isso é para a gente pensar muito, sabe, meus amigos? Quantas vezes eu tenho valores, o outro tem valores, e a gente, em vez de juntar esses valores, a gente digladia. Isso na casa espírita podemos pensar, se a pessoa tem um valor imenso, o outro também tem um grande valor, a gente fica um falando mal do outro. Não, vamos juntar valores, porque o nosso trabalho junto terá uma descendência enorme lá na frente. A nossa história, os nossos feitos serão alicerces para os outros feitos. E foi o que aconteceu com Agar e Sarai, porque depois Sarai tem Isaac. Então tem Isaac e Samuel. Isaac se torna o grande patriarca também da raça hebraica e Samuel se torna o grande patriarca dos muçulmanos. Vejam vocês que lição extraordinária. Então o anjo de Yahvé, deve ser um espírito que trabalhava com Yahvé, o próprio Yahvé disse assim, estás grávidas e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, pois Yahvé ouviu tua aflição. Ele será um potro de homem. Quando fala potro, significa forte. Tá? Eu já estudei isso. Eles falam, às vezes, eles fazem muita analogia de pessoas com animais. Então, potro é uma coisa forte. Ele será um potro de homem. Sua mão contra todos, a mão de todos contra ele. Ele se estabelecerá diante de todos os seus irmãos. Olha que legal, que coisa interessante. A mulher que estava na dissidência, ou seja, uma parte do feminino em nós que estava em dissidência, aí aquela proposta de Abraão, que era a proposta superior, coloca as coisas nos seus lugares. Não fica brigando não, meu amigo. Você tem seu valor, você vai seguir o seu valor. O outro tem o valor dele, vai seguir o valor dele. Sejamos todos irmãos. Você também dará à posteridade alguém que vai ser muito importante. Então não vamos brigar. Vamos pegar isso como lição, minha gente? Nos centros espíritas, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Não vamos ficar digladiando com as pessoas. Vamos fazer que nem Abraão fez. Pega as cabras, as novilhas, os bois, e parte no meio e deixa as aves de rapina levar. É bom para pensar isso, né? Então, a Yahvé que lhe falou, Agar deu o nome, tu és El Roi. Então, a Agar reconheceu o valor desse espírito. Pois disse ela, vejo eu ainda aqui, depois daquele que me vê. Foi por isso que se chamou a este poço de Laar-Roi. E ele se encontra entre Cádiz e Baral. Agar deu à luz a um filho e Abraão deu ao filho que lhe dera Agar o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. Vamos pegar que isso aí, 86 anos, provavelmente não é a idade de Abraão. Tá? Nós já conversamos que isso aí são ciclos, que nós não entendemos que ciclos são esses. Mas provavelmente Abraão tinha um pouquinho mais da idade, era um pouco mais avançado, mas 86 anos provavelmente não. Não vamos aqui entrar nesse detalhe, sabe, porque nós não sabemos. Isso aí só mais no futuro, quando forem abertas as portas dos céus, da espiritualidade, quando nós deixarmos certos programas televisivos, aí o mundo espiritual vai entrar com canais aqui para nós. Mas agora, para entrar, para dar Ibope 0,0001%, eles não vão fazer isso. Seria muito ruim para a humanidade. Então, deixa quando nós tivermos mais evolução, quando nós tivermos mais consistência espiritual,
Aí sim você vai sintonizar o canal da coluna Regeneração, da coluna Alvorada Nova, da coluna Nosso Lar, da coluna dos Girassóis. Aí você vai ver esses programas. Aí vai ser muito bom. Mas até lá, enquanto a gente estiver aí nesses programas de entretenimentos vazios, tristes, deprimentes, que denigrem a imagem humana, enquanto nós gostarmos disso e dermos ibope para isso, nós vamos ter que ficar aí pensando como é que vai ser, como é que foi, e cada um tira a sua análise. Mas nesse capítulo nós vamos entender isso, gente. Nós somos pessoas de valor, todos nós. É o que o capítulo 16 aqui fala. Somos pessoas de valor, não vamos ficar brigando por causa de valores, vamos unir valores. Olha, muito obrigado, fique com Jesus. Qualquer dúvida, você entra em contato conosco. Muita paz, muita alegria no seu coração.